Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje, no Vida de Corretor, eu tenho a honra de entrevistar ele, Felipe Furtado, isso mesmo. Ele que é corretor de imóveis, sócio proprietária da Altimob, isso mesmo, imobiliária em um site exclusivo para corretor. E pai de família, isso mesmo. Ele vai falar um pouquinho dessa trajetória dele de corretor e espero que você se inspire. Não é mesmo, Felipe? Seja bem-vindo. Obrigado, Fara, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de poder falar com todos os corretores que acompanham aqui o Vida de Corretor. Quem é Felipe Furtado? Fara, é um pouco difícil me apresentar, assim. Eu sou um cara que tem tanta coisa para poder me definir, mas tentando resumir, eu sou jornalista por formação, corretor há 5 anos, questionador nato, um cara muito curioso, que gosta de ser independente, autônomo, quanto menos eu depender dos outros, melhor, e que essas características me moldam como profissional. Eu trago tudo isso para a minha vida profissional e acabo me formando assim como pessoa e tentando compartilhar o que eu sei. Sou um cara muito generoso, aberto, disponível para quem tem interesse. Quem precisar de ajuda e se eu puder compartilhar alguma coisa com alguém, eu estou sempre à disposição. E quem te inspirou a ser corretor? Como que surgiu? Sou jornalista, uma profissão super top. E eu vou virar corretor, que também é uma profissão top. Mas assim, como que foi essa virada de chave? Eu acho que é basicamente o que muita gente passa, né? Para entrar no mercado imobiliário. Eu, como jornalista, tive um período de muita dificuldade em 2017. Dificuldade financeira mesmo. Não conseguia arcar com as minhas despesas como salário de jornalista. E vi no mercado imobiliário uma alternativa, porque me possibilitava conciliar. Eu continuava como jornalista e tinha um tempo livre para poder me dedicar ao mercado imobiliário. Poderia trabalhar em horários diferentes, de manhã, à tarde, à noite. O horário que eu não tivesse na TV, eu poderia trabalhar no mercado imobiliário. Então eu entrei muito por uma necessidade financeira mesmo, de ter uma outra fonte de renda. E, no fim das contas, me encontrei profissionalmente, porque no jornalismo eu não estava muito feliz fazendo o que eu fazia. Eu sempre gostei muito de esporte, eu queria trabalhar como jornalista esportivo. Acabei indo muito para o lado das notícias policiais, das tragédias que acontecem na cidade, que é o que dá audiência. Não gostava disso, não estava feliz. E aí, quando eu comecei a participar das conquistas, das realizações das pessoas, e ainda ter um retorno financeiro legal por conta disso, e me fez repensar. Sim. Eu fiquei uns 6 meses conciliando, depois saí do jornalismo total e passei a me dedicar exclusivamente ao mercado imobiliário. Que legal. E como é que surgiu a Altimob? Gente, que é muito legal, o seu site é muito legal, é muito didático. Gente, é gratuito, tá? Né? Tem a parte gratuita. Eu já sou, como se diz? Uma corretora que utiliza o serviço. Utiliza o serviço e ele é muito solícito no atendimento, responde tipo 11 horas, vai dormir, vai respondendo. Como que surgiu a Altimob? Então, a Altimob é o resultado de todas as dores que eu tive como corretor, tudo que eu via de diferente no mercado e que me trazia alguma dificuldade, algo que eu achava que poderia ser mais simples, eu busquei solucionar através da Altimob. É um portal que facilita as parcerias, que oferece uma série de serviços para os corretores. Para se ter uma ideia, o corretor consegue encontrar apresentação e tabela de 151 imóveis hoje, nós temos esse número, na planta. Então, qualquer imóvel na planta que esteja sendo lançado, o corretor consegue encontrar isso de graça na Altimob, que é algo que antes a gente precisava falar com o coordenador, entrar no Drive, buscar de uma forma que era um pouco mais complexa, a gente facilitou. A gente oferece anúncios gratuitos para os corretores, então se você tem uma captação, você pode anunciar de graça no portal da Altimob. Alguns serviços de marketing, aí esses já fazem parte de um plano mesmo, né, que o corretor pode contratar para facilitar as parcerias, para aumentar a divulgação das captações que os corretores têm. Enfim, tudo que a gente pode proporcionar de solução das dores que eu tinha e que outros corretores do meu convívio tinham também, a gente foi idealizando e trazendo para a Altimob. É um portal que está em constante transformação, toda hora a gente está aprimorando, trazendo, adequando de acordo com as demandas que a gente tem visto. Já tenho tido algumas demandas por parte de imobiliários que eu estou tentando implementar também, para o mais breve possível a gente conseguir ser um portal
ainda mais completa. Ele já é super completo, o corretor encontra absolutamente tudo que precisa lá. De terceiro. Imóveis de terceiros, né, que são esses de revenda, facilita muito a vida do corretor e quanto mais completo a gente conseguir ser, é o que a gente vai trabalhar para fazer. Eu vi que você comentou no início ali no seu prefácio, você tem 5 anos de corretor. Sim. Nesses 5 anos, você superou algum desafio? Você passou por altos e baixos? Teve alguma coisa que te remete e fala assim, nossa, Fara, isso aqui eu achei que agora seria a gota d'água para mim? Não, assim, é até curioso eu falar isso, porque eu ouço muitos corretores falando, eu tô pensando em desistir, eu não tô dando conta, esse aqui não é para mim, já tem tantos meses que eu não vendo. E para mim, sinceramente, o mercado imobiliário foi algo que mudou minha vida. Foi o contrário. Foi o contrário. Eu nunca fiquei muito tempo sem vender. Eu não falo que eu vendo todos os meses, porque acontece. Às vezes você fica um mês sem vender, no outro você vende 2, 3, 4 imóveis. Você vendeu nesse mês e você recebe um outro. Sim, então eu não sou do tipo que vende facilidade. Não existe facilidade. Você tem que trabalhar muito, tem que se dedicar. Mas para quem se esforça, eu falo que para dar certo no mercado imobiliário, você precisa seguir 3 pilares. Só que dentro desses 3 pilares tem muita coisa. E o que eu digo que são esses 3 pilares? Você tem que ter disposição, e dentro de disposição tem um monte de coisa que você pode aplicar, é subjetivo. Você tem que ser honesto, porque se for honesto, primeiro que você abre porta o tempo inteiro, você vai ser indicado toda hora, e tem empatia. Você vai sempre buscar o melhor negócio para o seu cliente, não o melhor negócio para você. Você tem esses 3 pilares, acabou. Só que assim, não é simples. Para algumas pessoas ser honesto é muito difícil. Para algumas pessoas pensar no próximo é muito difícil. E para algumas pessoas ter disposição é impossível. E aí é difícil ter resultado. Eu aplico esses 3 pilares para mim desde o início. E eu nunca fiquei em dificuldade financeira depois que eu entrei no mercado imobiliário. E a soma dos 3, né? Não pode ter só de ser honesto, mas também ter disposição. Se você tiver um só, se você for o cara mais honesto do mundo, mas você não vai trabalhar, esquece, não tem como ter resultado. Eu tô falando, eu tô raciocinando que eu falei, gente, que legal. Realmente, esses 3 pilares já fechou. Só precisa disso. Tudo na vida. Só que é muita coisa. Nossa, é muita coisa. Não adianta pensar, são só 3, é tranquilo. Não, são 3 coisas que te testam e que te exigem esforço o tempo inteiro. Gente, que bacana. Felipe, e uma coisa que eu tô curiosa, o que te inspira? Fara, eu digo o seguinte, assim, muita coisa do que eu tenho feito hoje é baseada num propósito. Eu tenho o propósito de tornar o mercado imobiliário mais justo, mais profissional, fazer com que os corretores sejam reconhecidos pela função social que eles têm. Eu, no início, vou ser bem sincero aqui, tinha um pouco de vergonha de falar que eu era corretor, porque é uma categoria que é muito queimada. Quando você fala que você é corretor, as pessoas já ficam com aquela impressão assim, ih, é mala, vai querer me passar a perna. É a impressão que boa parte das pessoas tem. E eu, no início, tinha um pouco de receio de falar que eu era corretor, porque eu sou formado em jornalismo, trabalhei na televisão há muitos anos, e eu ficava pensando assim, não, mas como que as pessoas vão receber essa informação? E eu mesmo tinha um preconceito, porque eu achava que as pessoas iam ver, ih, o Felipe não deu certo com jornalismo, virou corretor. Como se corretor fosse algo negativo. Você não tem na verdade, você vai para corretor. E na verdade, ser corretor é uma função social muito importante. Você participa do sonho das pessoas, das conquistas das pessoas, da formação de patrimônio, do que vai ficar de herança para as famílias depois. Uma informação errada, assim. Qualquer detalhe que você deixa passar pode causar muito transtorno. Muito então, prejuízo. Hoje eu tenho um pensamento muito diferente em relação a isso. Eu sou muito feliz por ser corretor e eu quero que os corretores sejam conhecidos como pessoas que são realmente essenciais na vida das pessoas. E aí, é claro que isso não depende só de mim, né? Na verdade, depende muito mais dos outros do que de mim. Mas o que eu puder fazer para que isso aconteça é o meu propósito. E como você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, eu brinco que eu me vejo na lista da Forbes. Nossa, que isso, gente? Eu não sei se dá tempo. Não sei se dá tempo, não. 5 anos é muito pouco para conseguir alcançar tudo que eu espero. Mas eu não falo isso, e eu acho até pertinente falar, eu não falo isso porque eu tenho a ambição de ser bilionário. Eu acho que pode ser uma consequência, de verdade, porque quando a gente tem bons princípios, a gente tem ferramentas que realmente ajudam as pessoas e a intenção de fazer o bem, acho que pode ser uma consequência. Eu falo isso brincando, mas não é o dinheiro que me importa não, pelo contrário. Até ontem eu estava fazendo o levantamento
E esse ano de 2022 eu estou fechando com um VGV menor do que o meu de 2021. É a primeira vez que eu tenho uma queda em relação ao VGV. Uma queda. Uma queda. Desde que eu entrei eu só tive ascensão. Fui aumentando o meu VGV todo ano. Nesse ano eu tive uma queda em relação às minhas vendas. Mas eu consegui ganhar muito mais do que em dinheiro. Porque eu ganhei em conhecimento. Né? Sim. Você desfocou um pouquinho porque é um Exatamente. eu vejo, eu sigo, gente, ele pelas redes sociais. Não fui ainda no seu escritório, quero já conhecer, muito chique. Eu vejo você falando com a Alexia. Ela é tudo na Ele é todo inspirado, menino, e é tudo chique, e eu vejo que tinha demanda muito esforço, não é só dinheiro, né? Muito esforço. E é isso que eu tô dizendo aqui. Eu brinco com essa história da Forbes e tudo mais, mas a minha ideia não é exclusivamente em ter retorno financeiro. Tanto é que a gente oferece muita coisa de graça. O meu objetivo é justamente conseguir me aperfeiçoar como pessoa, como profissional, como empresário, que é uma parte muito complicada. Até então, eu achava que ser empresário era, não, eu vou trabalhar aqui, vai dar resultado. Você acaba tendo que fazer muita coisa que você não é formado para isso, então você vai aprendendo muita coisa. Eu tive uma queda no meu VGV, mas eu ganhei muito em aprendizado, em conhecimento. Network também. Em crescimento como pessoa e como profissional, sem dúvida. Então, eu vejo nos próximos 5 anos, alguém que vai estar ainda melhor do que está hoje, alguém que vai estar em constante crescimento. Nossa, eu acredito, porque tudo que você faz, até as suas postagens, são assim, muita qualidade. Eu falo, gente, eu não posso nem ficar olhando, Felipe, porque é muita qualidade os vídeos, é um vídeo tomando um café, fazendo um lanche que eu preciso. E aí eu vejo, assim, cada detalhe, o cuidado, e gente, dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E a pergunta de R$1 milhão. Olha lá você na Forbes. O que é a vida para você? A vida para mim é bem isso, assim, é crescimento, é aprendizado, é poder compartilhar o que eu sei, é poder fazer o bem ao próximo. Viver para mim é isso, assim, parece que eu não vivo para mim, sabe? Eu vivo mais para os outros, mais para o próximo. E é um exercício que eu tenho feito, é justamente tentar pensar um pouco mais em mim e menos nos outros, porque parece que eu faço muito pelos outros e deixo o meu um pouco de lado, mas viver para mim é isso, parece que só tem significado se eu puder fazer diferença e fazer o bem para alguém. É meio estranho. Não, olha, eu vou te falar, é a empatia, é o pilar. Sim. Faz o pilar, então eu acho que se todos fossem assim, a gente não teria tanto egoísmo, né? Em todas as profissões, a gente vê isso na faculdade, a gente vê isso no meio médico, no meio, eu já sou advogada também, eu vejo isso na área do direito, né, para os advogados. Felipe, eu quero que você deixe uma mensagem para esse corretor que está nos assistindo e falou, caramba, que mensagem, que história, né, legal. E ele está pensando em desistir, acha que ele não tem jeito para coisa. Quero que você deixe uma mensagem para esse corretor que está ali nos assistindo. Bom, eu acho o seguinte, que você sabe os seus limites e você sabe o tanto que você tem se dedicado para ter os resultados. E se você acha que você já fez tudo que você podia fazer e até agora você não teve resultado, alguma coisa está errada. Eu acho que se você está pensando em desistir, provavelmente é porque você ainda não fez tudo que você podia fazer. Eu vejo muito... Eu não sou do tipo motivacional, eu acho que cada um sabe os seus limites, as suas condições, o quanto você está disposto a lutar pelo que você acha que é importante. O que eu posso dizer é que mudou minha vida e o que eu consegui fazer, acho que qualquer pessoa consegue. Só depende de ter a mesma dedicação, sabe? E não é todo mundo que tem essa mesma dedicação. Eu falo que a barreira de entrada no nosso mercado é muito baixa. Mas permanecer e ter resultados no mercado não é para todo mundo mesmo. E depende muito mais da pessoa do que de qualquer outro. Se você for do tipo que transfere responsabilidade, que acha que a culpa é do seu gerente, que a culpa é do seu cliente, a culpa é de não sei quem, provavelmente você não está na profissão certa. Você tem que assumir as responsabilidades, você tem que entender tudo que está acontecendo ao seu redor e buscar soluções a partir do que está acontecendo. Tente transferir menos as responsabilidades e se dedicar ao máximo que você conseguir, que eu tenho certeza que os resultados vêm. Nossa, ainda é filósofo esse menino. Gente, mas é isso mesmo, ele falou tudo. Espero que você tenha gostado, espero que você se inspire. Os contatos do Felipe vai estar aqui no rodapé. Entre em contato com ele, procure lá o site, coloque seus imóveis, já começa a movimentar que você vai ver que você vai ter sucesso.
Felipe, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade. Eu sei que é corrido, né? Eu sei que você é cheio de compromisso, mas assim, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade que você deu para nós, né? Conhecendo um pouquinho da sua história e para essa pessoa também que é possível. Eu que agradeço pelo convite aqui, por poder compartilhar um pouquinho. Até fica o convite aqui para quem quiser me seguir nas redes sociais, como a Fária já disse aí. Eu compartilho muita coisa da minha rotina, do que eu conheço, do que eu posso agregar de certa forma para as pessoas. E conheça o site da Outmob, principalmente você que é corredor. Eu tenho certeza que no site da Outmob você já vai conseguir ter excelentes resultados. Tem muita coisa lá gratuita que vai facilitar muito a sua vida como corretor e principalmente te dar resultado em relação a vendas, a parcerias e colocar dinheiro no bolso, que é o que muita gente está buscando. É verdade. Então é isso. Tchau, tchau.